Pedro era um garoto de coração gigante. Desde muito pequeno, ele aprendeu que a felicidade vinha de ver os outros felizes. Ele ajudava seus amigos, seus vizinhos e até desconhecidos, sempre disposto a oferecer seu tempo e energia. Se alguém precisasse de ajuda, Pedro estava lá, sem pensar duas vezes. Mas ao longo do tempo, ele começou a sentir que algo estava errado. Como se ele estivesse se perdendo. O que antes parecia ser sua maior qualidade, a bondade, agora se tornava seu maior fardo. Certa tarde, Pedro estava ajudando um amigo a carregar uma caixa pesada pela rua. Os braços de Pedro já estavam cansados, seu corpo exausto, mas ele não se atrevia a parar. Eu preciso ajudar, eles precisam de mim, pensava consigo mesmo, sem perceber que seus próprios limites estavam sendo ultrapassados. Quando chegou à casa do amigo, ele se sentou por um momento, respirando fundo, mas a dor em suas costas e a sensação de cansaço se tornaram muito mais do que fisicamente dolorosas. Havia algo mais. Algo que Pedro não conseguia explicar. Ele se sentia invisível. Como se, apesar de sua constante generosidade, ninguém realmente o visse. Nos dias seguintes, Pedro continuou sua rotina de ajudar. Mas algo estava diferente. Em uma tarde de verão, ele encontrou um garoto chamado Lucas, que estava tentando consertar sua bicicleta, visivelmente irritado. Pedro imediatamente se ofereceu para ajudar. Mas o que aconteceu em seguida foi algo que ele não esperava. Não precisa de ajuda, Pedro. Você já fez tanto pelos outros. Se eu precisar de você, já sei onde te encontrar. Respondeu Lucas de forma ríspida. Pedro ficou ali, parado, olhando para o amigo. Aquela frase doeu mais do que ele imaginava. Era como se o esforço dele não fosse suficiente, como se ninguém realmente entendesse o que ele sentia. Pedro começou a refletir sobre o que estava acontecendo. Ele tinha sempre se dedicado aos outros, mas parecia que, por mais que se esforçasse, nunca recebia o mesmo cuidado em troca. Ele se sentia esgotado e invisível, e aquilo estava machucando de uma forma que ele não sabia como expressar. Foi então que, em um dia nublado, Pedro encontrou uma velha amiga, a coruja Sofia, que sempre foi sábia e atenta. Ela notou que Pedro estava diferente, e com seu olhar profundo, perguntou: Pedro, você tem se cuidado ultimamente? Pedro olhou para ela, surpresa. Ele nunca havia pensado nisso. Como poderia se cuidar, se sempre estava ocupado demais ajudando aos outros? Não entendi, Sofia, disse Pedro confuso. Eu sempre ajudo, sempre faço o que posso. Eu gosto de ver os outros bem. Não deveria ser assim? Sofia sorriu com ternura e explicou. A bondade que você oferece aos outros é valiosa, Pedro, mas para que ela tenha valor real, você precisa começar a se cuidar também. A verdadeira generosidade não é sobre sacrificar-se até se perder. É sobre o equilíbrio. Se você se der demais aos outros, sem lembrar de si mesmo, vai acabar ficando vazio. E ninguém vai conseguir te ajudar, porque você estará sem energia para dar o que de melhor tem dentro de você. Essas palavras foram como um raio de luz na mente de Pedro. Ele nunca havia pensado nisso. Por tanto tempo, acreditava que sua felicidade vinha de agradar aos outros. Mas agora, ele começava a entender que sua própria felicidade também era importante. Ele não precisava ser perfeito para ser bom, ele apenas precisava ser verdadeiro consigo mesmo. No dia seguinte, Pedro decidiu fazer uma mudança. Ele começou a praticar pequenos gestos de autocuidado. Em vez de correr para ajudar a todos, ele começou a parar e perguntar a si mesmo: eu estou bem? Eu preciso de algo? Pedro se deu permissão para descansar quando estava cansado, para dizer não quando sentia que não poderia mais ajudar. Aos poucos, ele começou a sentir a leveza voltar ao seu coração. Foi uma jornada difícil, pois Pedro teve que aprender a equilibrar sua bondade com o cuidado consigo mesmo. Mas conforme o tempo passou, ele percebeu que, quando ele se dava o respeito que merecia, suas ações se tornavam ainda mais genuínas e impactantes. Algumas semanas depois, Pedro se encontrou com Lucas novamente. Desta vez, ao oferecer sua ajuda, Lucas sorriu sinceramente e disse: Obrigado, Pedro. Eu vejo que você está diferente. Parece mais tranquilo, mais feliz. Pedro sorriu de volta. Ele sabia que a verdadeira força vinha de dentro, e que a bondade, quando praticada com equilíbrio, tinha o poder de transformar tudo ao redor. A história de Pedro nos ensina que, muitas vezes, nos perdemos tentando agradar os outros e esquecemos de cuidar de nós mesmos. Quantas vezes você se esqueceu de se colocar em primeiro lugar? Lembre-se, a verdadeira bondade começa dentro de nós.
Se você também se viu na história de Pedro, deixe um like, inscreva-se no canal e compartilhe suas experiências nos comentários. Como você tem equilibrado sua bondade com o amor próprio? Vamos conversar sobre isso. Se inscreva para não perder mais histórias inspiradoras como essa.